Deus não desiste de você. É o tema do nosso devocional de hoje. E antes de nós começarmos, queridos, se você me permite, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Aquiete-se. Vamos falar com o Senhor. Paizinho, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, meu Deus, por mais esse devocional. Obrigada, Senhor, por essa pessoa que está comigo nessa oração. Meu Deus, eu consagro a Ti a vida dessa pessoa. Que essa pessoa hoje ela se sinta renovada, que ela se sinta cheia da Tua presença, meu Pai, que ela possa sentir o amor do Senhor sobre a vida dela. E se porventura tem alguma dúvida, alguma tristeza sobre o seu coração, Deus, que o Senhor possa confirmar para essa pessoa que me ouve que ela é amada, que ela é uma pessoa especial, que ela é filha do Deus vivo e o Senhor se importa com ela. Ah, Deus, obrigada. Obrigada pelo Teu amor que nos constrange. Que o Senhor esteja conosco nesse devocional. Fala aos nossos corações, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que alegria ter você comigo. Como eu disse para vocês no começo, o tema do nosso devocional de hoje se chama Deus não desiste de você. E eu quero ler, queridos, o livro de Marcos, capítulo 16, apenas o versículo 7, que diz assim: Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Presta atenção. Eles falam para avisar os discípulos, né? E também fala a parte para avisar a Pedro. Por que será, queridos? Por que será? A gente vai meditar nisso. Eu quero que você reflita que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm desistido de algumas coisas que são tão importantes. Hoje em dia, queridos, as pessoas, elas desistem de realizar seus sonhos, elas desistem de lutar pelo seu casamento, as pessoas desistem de estudar, algumas estão entregando seus ministérios, algumas estão desistindo do seu chamado. Nós podemos até desistir dos propósitos de Deus, queridos, mas o Senhor jamais desiste de nós. Entenda isso. Jamais o Senhor desiste de nós. Mesmo quando nós nos afastamos da sua presença, Deus jamais abre mão das nossas vidas. E Pedro, ele foi um homem que viveu situações extremas. Ele exerceu a sua fé de tal maneira a ponto de ter sua inspiração reconhecida por Jesus como sendo do próprio Espírito Santo. E Pedro também, ele foi repreendido por Jesus, né? Se a gente se lembrar da história, em um momento Pedro ele anda sobre as águas com Jesus e no outro momento Pedro ele tira os seus olhos de Cristo e ele começa a se afogar. Pedro também foi aquele que disse a Jesus que ele jamais o abandonaria. E algumas horas depois ele acabou falando para as pessoas: não, eu não conheço esse homem. Ah, queridos, como que nós nos parecemos com Pedro? Talvez a gente se parece mais do que a gente imagina. A gente acaba vivendo entre altos e baixos na nossa vida espiritual. A gente acaba vivendo entre altos e baixos na nossa casa, nas nossas finanças e até mesmo em outras áreas da nossa vida. Mas, queridos, eu fiquei meditando nesse texto e eu pensei que um dos fatos mais marcantes da vida de Pedro foi que Jesus nunca desistiu dele. Assim como também Jesus não desiste de você e Jesus não desiste de mim. Nessa passagem aqui escrita por Marcos, Jesus manda um recado aos discípulos, mas ele também manda um recado específico para Pedro. Porque depois que Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes, Pedro já havia desistido de continuar a obra de Deus. Mas Jesus não desistiu dele. Apesar das nossas falhas, queridos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas e das nossas limitações, Deus jamais desiste de nós. Grave isso. Apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas e das suas limitações, Deus jamais desiste de você. Pedro, ele era pecador como eu e você.
Ele tinha um temperamento difícil, ele tomava decisões precipitadas, ele se decepcionava consigo mesmo. Entre os discípulos, talvez Pedro fosse o mais impetuoso. E Jesus viu nele qualidades admiráveis, que poderiam ser úteis para o crescimento do reino de Deus. Assim, queridos, o Senhor também enxerga a nossa vida. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele vê em você qualidades admiráveis que podem ser úteis para o crescimento do reino de Deus. Acima disso, queridos, entenda que Jesus amava a Pedro. Por isso, Jesus não abriu mão dele. Do mesmo modo, eu quero te dizer que Jesus não desistiu de Pedro e Jesus também não abre mão de você. Por mais que talvez você tenha errado, eu quero te dizer que é sempre tempo de recomeçar. Deus, Ele sempre nos dá uma nova chance. Ele nos ama e o Senhor, Ele não quer nos ver longe da sua presença. Esse é o devocional que eu queria compartilhar com vocês. Que você seja fortalecido no Senhor, que você tenha a sua fé renovada e que você possa compartilhar com outras pessoas esse devocional. Vamos juntos, queridos, proclamar o reino do Senhor e que você não se esqueça. Jesus, Ele não desistiu de Pedro e Ele também não desiste de você. Deus te abençoe.